Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre prevenção e combate a incêndios. O nosso assunto de hoje é legislação e normas brasileiras. Os tópicos que abordaremos nessa aula são a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, normas regulamentadoras, normas técnicas e a BNT. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer os conceitos da CLT, entender o que são normas regulamentadoras e saber o que é normalização e normas técnicas. Bom, a nossa CLT, o principal instrumento criado no Brasil para prevenir acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Então a CLT ela é a Lei Federal número 5.452, que foi apresentada no Brasil no dia 1º de maio de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Então, como o 1º de maio, o dia do trabalho no nosso Brasil, a CLT ela foi apresentada pelo então presidente Getúlio Vargas em 43, no dia 1º de maio. E na CLT estão incluídas ali informações importantes sobre as relações de trabalho entre empregadores e empregados. Tá? E também no seu capítulo 5 ela fala sobre medicina, segurança no trabalho, que vai do artigo 154 ao artigo 200, especificamente dentro do capítulo 5. Muito bem, então, alguns assuntos abordados dentro da CLT são para harmonizar essa relação de ter que trabalhar, ter que produzir, ter que trazer lucro para a empresa, mas de forma segura. Então ela tenta trazer essa harmonia nessa relação, porque a empresa nos contrata porque ela quer que a gente produza e gere lucro. Tá? Mas a CLT ela veio para fazer esse meio de campo aí entre o empregador e o empregado para que a gente consiga atender as nossas metas, mas sem colocar em risco a nossa integridade física, a nossa saúde e a nossa segurança. Bom, e ela fala que fica a critério do Ministério do Trabalho criar procedimentos, assim como alguns artigos que eu vou passar aqui, a gente vai ver rapidinho. Então, por exemplo, o artigo 200 da CLT. Ele fala que o Ministério do Trabalho tem que estabelecer disposições complementares, ou seja, informações complementares, informações a mais, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. Então, ela fala que o Ministério do Trabalho tem que oferecer informações adicionais, estabelecer procedimentos adicionais para as diversas atividades que nós temos dentro do nosso país. Então, você tem atividades aí de costura, de solda, coleta de lixo. Então o Ministério do Trabalho ele deve fazer essas disposições, essas complementações de acordo com o que a CLT nos fala. No item 3, ela fala, por exemplo, ali, que trabalhos de escavações, túneis, galerias, minas, pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos, soterramentos, eliminação de poeiras, gases, etc., e facilidade de entrada e rápida saída dos empregados daqueles ambientes. Então são aí que ela fala de informações complementares. Então ela cita aqui algumas situações, algumas atividades, especificamente a gente falando aí da parte de prevenção e combate a incêndios, e também ela determina que existam formas de entrar e sair rápidas dentro desses ambientes, que é o que esse artigo nos traz. Bom, e as normas regulamentadoras, as NRs, elas foram criadas em 78 para trazer melhores condições para as atividades envolvidas dentro do nosso país. Então as NRs elas são um instrumento a mais que hoje as empresas devem seguir para evitar acidentes, evitar doenças, evitar sinistros dentro das suas instalações, para que os trabalhadores possam produzir com qualidade, mas também que tenham a sua segurança, a sua saúde protegidas, a sua integridade física garantida. Nós também temos as normas técnicas da ABNT. Então a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela visa padronizar as atividades. Então ela traz normas que são recomendações, mas que a partir do momento que elas estão citadas em lei, como NR, por exemplo, elas passam a ser obrigatórias, a aplicação, a observação obrigatória. Então a ABNT ela monta os seus comitês para elaboração de uma norma. Então ela tem lá um comitê específico da área de segurança do trabalho, com especialistas da área, que vão elaborar
essas normas técnicas, né, que depois serão aplicadas na prática junto com a nossa legislação, para trazer melhorias, padronizar procedimentos para que um trabalho possa ser executado de forma segura. Bom, e o que é então a normalização? Então é o processo de formalizar, né, de normatizar, de padronizar aquela situação, aquela atividade, aquele trabalho. Então a normalização ela é importantíssima porque ela traz padrão, né? Então assim eu consigo garantir a segurança do trabalhador, a integridade física, a saúde dele, a segurança do meio ambiente, né, a proteção dos recursos naturais e também consigo assegurar um trabalho de qualidade. Então eu tenho padrão, independente de qual seja a empresa, de qual seja o funcionário, o trabalhador, a pessoa, eu vou ter um padrão a ser seguido. Então eu tenho que obedecer aquele padrão, né, porque eu tenho uma norma, uma recomendação técnica, uma NR, um artigo da CLT, que daí eu tenho que seguir, eu tenho que manter aquele padrão. Então o processo de normatizar, normalizar as atividades, os setores, ele é importante para garantir esses aspectos, principalmente a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos na atividade, assim como o meio ambiente. E na sequência disso, né, vem o patrimônio, vem as instalações, né, e tudo mais que envolve aí uma atividade produtiva. Bom, o objetivo das normas brasileiras, né, das normas regulamentadoras brasileiras, é estabelecer soluções. Como que eu vou resolver essa situação? Como que eu vou desenvolver o meu trabalho, se eu tenho esse risco, se eu tenho essa situação? Então, por exemplo, no nosso país a gente tinha muito acidente envolvendo altura, né, trabalho em altura. E aí nós não tínhamos uma norma específica para trabalho em altura. Hoje nós temos. Independente de qual atividade que o trabalhador faça, se ele estiver em altura, conforme a norma fala, a partir de 2 metros com risco de queda, eu tenho uma norma que eu tenho que seguir. Então ali fala que o trabalhador ele tem que passar por exame de saúde completo, no atestado de saúde ocupacional dele tem que estar constando apto para o trabalho em altura, ele tem que ter um treinamento adequado para trabalho em altura, para saber usar os seus equipamentos, para saber se movimentar em altura. A atividade ela tem que ter uma permissão de trabalho para aquele trabalhador poder executar essa atividade, né? E até mesmo ela traz uma informação simples e básica no início dela que fala que se o trabalho puder ser executado no solo, ou seja, se eu conseguir evitar a atividade em altura, é isso que eu devo fazer, né? Então é uma norma específica que a nossa legislação nos traz com informações importantes sobre aquele assunto, sobre aquela atividade. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre legislação e normas brasileiras. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.